Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio Essência Integrativa. E você está perguntando, o que a Marcela está fazendo aí? Pois é, hoje eu vim aqui e vamos inverter os papéis. Hoje eu vou bater um papo com você, Vanessa Evangelista. Ai, Má, obrigada por aceitar esse convite, gente. Não é a primeira vez que a gente conversa, Verdade. né? É mais um bate-papo nosso, mas hoje é especial, porque, né, tantos episódios, tantos conteúdos especiais. Sim. Quanta coisa você trouxe aqui, conteúdos riquíssimos para Obrigada. compartilhar, para falar da saúde das pessoas de forma integrativa. Verdade. Vanessa, você é referência em saúde integrativa, nutrição integrativa. Mas que momento da sua profissão você entendeu que não era o suficiente cuidar apenas da saúde das pessoas? Então, Má, no começo da minha profissão, dos meus atendimentos, né, eu não usava a parte integrativa, eu era só nutricionista clínica. E começou a me incomodar perceber que só entregar um plano alimentar, por mais completo, por mais bem elaborado que ele fosse, não era suficiente para curar as pessoas de verdade. As pessoas até emagreciam, ganhava massa muscular, às vezes sanava alguns problemas de saúde, sintomas, enfim, mas continuava tendo culpa, continuava tendo descontrole com a alimentação, tristeza. E muitas vezes, depois de um tempo, a longo prazo, elas perdiam aquilo que tinham conquistado. E aí eu comecei a entender que aquilo que estava no corpo, na verdade, o peso e tudo mais, na verdade era só reflexo de coisas que não eram bem resolvidas dentro dela. Eu passei por isso, eu precisei me curar, né? E aí, dentro desse contexto e da nutrição integrativa que entrou na minha vida e mudou tudo, eu comecei a aplicar um método de restauração de corpo, mas também de mente e espírito. E a partir daí mudou tudo. Hoje eu falo que eu não prescrevo dietas, eu cuido de histórias. Exato. Vanessa, geralmente a maioria das pessoas, das pacientes, inclusive, que procuram você, o objetivo é emagrecimento. Elas querem estar ali na melhor versão. Sim, que mais de seja 90%. que seja só aqueles 5 quilinhos que não sai, né, na academia. Mas qual é o momento que você entende que aquele paciente ele não precisa somente da cura da alimentação? Qual é o mecanismo que você acessa isso na paciente? Eu acredito que, acima de tudo, é a escuta. Eu trabalho com uma escuta terapêutica, sem julgamento, né? Eu entendi, conforme eu fui atendendo, que a comida, na verdade, é só uma ponte mais acessível para sanar coisas que não estão resolvidas, né? E a maioria dos casos das pessoas que vêm buscar, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, tem a parte emocional mal resolvida, tem gatilhos emocionais, tem traumas, tem desconexão com o espiritual, ou com a própria essência, ou com a própria identidade. Tem muito mais por trás. Porque assim, o que a gente tem com a alimentação também é uma relação. Sim. Tudo que a gente consome, a gente se relaciona, né? Então, você precisa mudar a sua relação com você para, a partir daí, você conseguir mudar a sua relação com a comida. Eu acredito que eu consigo muito acessar esse lugar, que seria um lugar invisível, digamos assim, né? Não tá exposto, porque, de certa forma, eu também já estive nesse lugar. E isso facilita o meu trabalho. Vanessa, a compulsão alimentar também é algo que algumas pessoas têm ali como nítido. Eu tenho compulsão alimentar. Mas você consegue detectar na paciente que talvez a compulsão alimentar não está necessariamente ligada à comida.
Com certeza, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. É aquilo que a gente estava falando agora, né? A comida, ela é só a ponte mais acessível. Compulsão alimentar, normalmente, a fome não é de comida. A fome é de algo que falta. Um colo, perdão, ou o perdão que não foi dado, ou o perdão que não foi recebido. Feridas que foram tampadas, mas não foram curadas. E a pessoa, ela vai buscar o alimento para uma forma de consolo, mas esse consolo é momentâneo, né? E acaba trazendo mais um problema para a vida dela. Na maioria dos casos, eu preciso tratar mesmo. O integrativo, hoje em dia, infelizmente, é usado de forma muito banalizada. Eu vejo cursos, congressos. Inclusive, eu deixei de frequentar muitos, porque eles ficam ensinando suplementação para emagrecer, suplementação para você melhorar sua performance. Isso não é integrativo. O integrativo é você realmente olhar para aquela pessoa do outro lado como um todo e ter uma escuta diferenciada. Você perceber nas entrelinhas do que a pessoa fala, dores, traumas, autossabotagem e até mesmo como ela se justifica dentro de tudo isso. Van, pensando na questão espiritual, corpo, mente e espírito. Tem algo que você determina como esse é um alimento espiritual que eu coloco na rotina alimentar, na rotina desse paciente? Sim, com certeza. Eu falo que o alimento espiritual, ele vai muito além do nutriente. É um alimento que desperta a consciência. Então, vai ser um alimento específico para cada pessoa, para cada situação específica. E isso é muito feeling. Não é só estudo, não é só ciência. Por exemplo, uma paciente que está passando por um momento de introspecção. Às vezes, um chá de camomila, de lavanda, de alecrim, ele é muito mais curativo para essa pessoa do que uma cápsula. O alimento espiritual, que eu coloco dessa forma, ele desperta essa consciência. Porque comer bem também é presença. Sim. Com certeza. Agora, Van, trazendo um pouquinho para você. Você falou que você buscou, né? Qual foi exatamente o momento que você entendeu que para você também não tinha como fugir da questão da união mente, corpo e espírito? Na verdade, para mim, assim, a mente sempre esteve… eu nunca consegui separar, né? Ciência de fé. Então, mente, corpo e espírito, para mim, tá interligado. Porque cada vez que eu estudo o corpo humano, eu vejo Deus nos detalhes. Para mim, ele é o criador da fisiologia, da bioquímica, né? É o nosso criador. Eu falo que eu fico assim… impressionada todas as vezes que eu estudo o corpo humano com a delicadeza que ele fez tudo de uma forma tão perfeita. E eu entendi isso na minha vida num momento que eu estava me alimentando bem, praticando atividade física, mas ainda assim eu tinha problema de insônia, eu tinha que tomar remédio controlado para dormir, eu tinha um cansaço que não passava mesmo com as minhas vitaminas ótimas, e até mesmo uma ansiedade que às vezes eu descontava no doce. Eu falei assim, poxa, tem alguma coisa errada. A nutrição por si só, básica, não é o suficiente. E eu precisei me recolher e olhar para esse lado espiritual e me reconectar comigo, com a minha essência, com Deus. E a partir daí eu entendi que eu precisava colocar isso nos meus atendimentos, sabe? Isso, eu falo que isso foi feito, esse processo, esse método que eu uso, ele foi feito por mim, ele foi feito para mim e a partir daí ele foi usado para curar outras pessoas. Perfeito. Agora na prática. Vamos entender. Tem muitas pacientes que já te conhecem por indicação, pelas redes sociais e já marcam a consulta, já buscam você pelo método que você pratica. Mas quem ainda não conhece, na prática, como funciona a sua consulta? Eu falo que a minha consulta ela é um encontro. É um momento de conversa sem pressa.
tanto que a minha consulta leva 2 horas. Boa parte dela é conversa, boa parte dela é escuta, usando essa escuta terapêutica. É muito engraçado, porque assim, a paciente entra acostumada com os métodos tradicionais. Então, ela tá esperando sair de lá com uma dieta. E ela sai com uma devolutiva do corpo dela, das emoções dela, da história dela. Né? Eu aplico o que se aplica normalmente, anamnese, rastreamento metabólico, mas antes mesmo da paciente subir na balança, na bioimpedância, é um olhar mais aprofundado para quem realmente é aquela paciente, o que ela está passando, o que ela realmente precisa naquele momento, que às vezes nem é o que ela veio buscar. Quando a gente pensa, né, vou buscar uma nutricionista, em alguns casos, né, você falando até da questão espiritual, é perceptível e é nítido essa fome, né, cuidar dessa fome de bem-estar, cuidar dessa fome de se encontrar, dessa fome de se sentir bem, né, ou porque a pessoa tá com uma fome exagerada e quer controlar, ou sem apetite. Sim, acontece muito. E aí vê na nutrição, obviamente, né, a resolução pra tudo. E aí quando chega lá, se depara com a Vanessa falando, não! Não é só isso e não é por aí. Muitas vezes acontece da paciente falar assim, nossa, mas a gente não vai montar meu plano? Nossa, mas eu vim pra emagrecer, eu vou comer essas coisas. E às vezes come mais do que estava comendo e emagrece, porque são alimentos que trazem essa presença. São alimentos que nutrem o corpo. São alimentos dentro do que aquela pessoa precisa, inclusive para o momento emocional dela. Sim. Fora as coisas a mais que eu entro, né? Que eu chamo de estratégias integrativas. Uma pessoa ansiosa, eu coloco para ela fazer meditação guiada, eu coloco o uso de óleos essenciais, né? Uma pessoa que está passando por um momento difícil, eu sempre coloco alimentos saudáveis que trazem essa sensação de comfort food, de colo de mãe, de abraço, de aconchego. Tudo isso, a pessoa ela vai se sentindo conectada com o alimento de uma forma diferente do que ela era antes. E aí muda tudo. Vanessa, a questão da fé, né? Como que você trabalha dentro do consultório habilidades de fazer com que as pessoas vejam a importância de ter uma fé e de usar a fé em todo o processo ali de cura física e mental? Sim. Primeiro lugar, assim, é respeito, sabe? Eu acredito em Deus, mas eu sei que tem outras pessoas que acreditam em outras coisas, tem outras pessoas que não acreditam em nada. Eu sempre busco formas de colocar isso dentro do tratamento, respeitando as crenças ou não dessa pessoa, né? Mas eu começo explicando o meu trabalho, o que eu acredito, né? Eu acredito que as pessoas que vêm me buscar, elas já vêm me buscar porque eu deixo bem claro que é essa forma que eu trabalho, né? É aquilo que eu te falei, para mim, fé e ciência não tem separação. Eu vejo Deus em tudo no nosso corpo humano, né? E eu vejo no consultório a diferença que faz quando a pessoa ela começa a cuidar do emocional e começa a se conectar com o espiritual. Muda tudo. Muda a postura, muda a relação com o alimento, porque a parte espiritual conectada, ela traz presença. E uma alimentação com presença é muito diferente. A maioria das pessoas hoje em dia comem assistindo televisão, mexendo no celular, nem prestam atenção no que estão comendo, no que estão mastigando. E para mim, é um momento sagrado. É um momento de você agradecer, é um momento de você nutrir o seu corpo. A comida é para nutrir o seu corpo. As estratégias para emagrecer e ganhar massa muscular é uma coisa a mais. Mas antes disso, vem a nutrição. Por isso que eu sempre falo, buscar um nutricionista vai muito além de você querer emagrecer e de você querer ganhar massa muscular. O próprio nome diz, nutrição. É para nutrir o corpo, é para curar, né? Mas só o alimento às vezes não é o suficiente para curar. Então, eu preciso trazer essa parte.
Vanessa, sem exposições, mas traz pra gente um caso assim que você mesmo sentiu surpreendida com os resultados e a forma do processo que foi de um paciente. Ah, esse caso até me emociona bastante, assim. E aí eu falo que a fé entra também, porque eu falo assim, gente, fui eu que fiz isso? Não, Deus me usou. Eu tenho muito comigo, todos os dias, antes de atender, eu faço uma oração. Eu peço para que Deus me use como ferramenta de cura, né? Para que eu tenha sensibilidade de entender o que aquela pessoa está passando naquele momento. E eu vejo isso acontecer no meu consultório. E essa paciente em específico, eu lembro como se fosse ontem, já faz acho que uns 2, 3 anos. Ela entrou no meu consultório muito nervosa, tremendo, super ansiosa. E aí eu tentei acalmá-la ali, a hora que eu perguntei pra ela, como que eu posso te ajudar? Ela caiu no choro. Eu sempre tenho olhinho essencial, coloquei na mão dela, ajudei, falei pra ela, vamos respirar, não sei o que e tal. Acalmou. E ela virou pra mim e falou assim, você é minha última esperança. Eu gelei. Ué, responsabilidade. Eu falei, gente, muito forte. E ela falou pra mim, olha, eu tenho, resumidamente aqui, de uma forma bem simples, eu vou falar, né? Ela falou, eu tenho um problema no intestino. E os médicos falaram que não tem mais solução. Eu vou ter que tirar parte, e uma boa parte desse intestino. Isso vai mudar toda a minha vida. Ela conseguia defecar a cada 15, 20 dias. E cada vez que ela ia ao banheiro, era muito difícil. Quando ela sabia que ela tinha que ir ao banheiro, ela já começava a chorar. Tinha vezes que ela ia ao banheiro, ela desmaiava no vaso, de dor insuportável. E nesse processo todo, uma menina de 20 e poucos anos, 1 ano de casada, ela engravidou. E por conta dessa inflamação, dessa situação intensa no intestino, ela teve um aborto. E os médicos falaram que por conta dessa situação e a forma que esse aborto aconteceu, ela não poderia engravidar mais. Eu falei pra ela, calma, vamos por partes, vamos cuidar do seu corpo e ver como ele responde. Aí eu falei pra ela, você acredita em Deus? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então, pra Deus nada é impossível. Aquilo que os médicos falam que não tem como, pode ser que não tenha, é uma realidade, né? A gente tem que trabalhar com a realidade também. Mas, para Deus nada é impossível, vamos por partes. E ela ficou comigo 1 ano. 3 meses depois, ela já evacuava 1 dia sim, 2 dias não. Olha. 6 meses depois, ela evacuava todos os dias. Falar assim, Vanessa, o que você fez? Acho que nem eu sei direito. Foi muita intuição, foi muito soprar de Deus. E ciência, eu estudo muito. Quem me conhece sabe, meu marido sabe. É 5 horas da manhã, 5h30. Eu tô estudando todos os dias. E ela ficou comigo 1 ano e ficou bem. Eu falei pra ela, ó, faz um favor pra mim. Volta daqui a 3, 4 meses pra ver como você tá. Dei alta. Ela voltou, acredito que 4 meses depois. Ela tava com um vestido justinho, tipo tubinho. E um pouquinho de barriguinha. E aí ela entrou, daí eu fiquei olhando. Ela falou assim, o que você tá olhando? Eu falei assim, nada. Ela falou, você tá olhando minha barriga, né? Eu falei, é. Daí ela falou assim, eu não engordei não, Nutri. Tô grávida. Eu caí num choro dentro do consultório, de falar da vontade de chorar. E ela chorou junto, a gente se abraçou. Eu falei assim, é Deus me usando, sabe? Ai, gente. Quando a gente vê o agir de Deus, não tem outra resposta a não ser o sentimento, né? Não fui eu, sabe? Ele me usou pra alcançar a vida daquela menina. E eu me sinto tão honrada, Marcela, sabe? De poder servir dessa forma. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Pra mim é missão mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigada. E as duas chorando agora. E as duas chorando, Gente, Lésia, por favor. Faz parte. Tem mais gente chorando lá. Ai, se você chorou, comenta aqui. Põe uma lagriminha aqui pra gente. Choramos. Acho que as mulheres, nesse momento, elas realmente entendem. Principalmente quando fala da questão, né, de algo tão sensível que é o maternar, né? Seja um momento de o sonho. Há quem não sonha em maternar, mas a mulher tem a sensibilidade, né? Sim, com certeza. E Vanessa, neste momento, quando você entende que a nutricionista sai da ação e entra a mulher Vanessa Evangelista no consultório? Eu precisei fazer esse processo porque, assim, por muito tempo
eu quis ser a nutricionista perfeita, virginiana, né? Virginiana é fogo. A profissional impecável. E quando eu entendi que eu precisava deixar a Vanessa também agir ali, mudou tudo. Primeiro que para mim foi libertador, né? Você ser você colocar o que você acredita. Eu entendi que não dá para agradar todo mundo, isso é muito libertador. Porque como profissional, muitas vezes a gente quer agradar a todos, né? Às vezes, talvez como pessoa não, mas como profissional existe esse peso, né? Principalmente para mulher empreendedora. É aprovação, né? No início a gente tem uma necessidade de aprovação. O agradar é aprovar, você se sente validado. Isso, exato. Mas a maturidade ensina, né? Glória a Deus. E isso foi libertador. E quanto mais eu trouxe da Vanessa para dentro do consultório, melhor ficou os meus atendimentos, melhores foram os resultados. E mais conectada comigo são minhas pacientes. Minhas pacientes, eu falo que eu sou muito abençoada, sabe, Maia? As minhas pacientes, assim, são maravilhosas. A maioria mulheres incríveis, com histórias incríveis. E a gente se conecta. E isso faz toda a diferença no tratamento. Elas confiam em mim. Não tenho dúvidas. Vanessa, você fala muito de escuta, né? E como é o processo de realmente conseguir escutar o seu corpo, entender os sinais e escutar Deus agindo? Para mim, Ma, é um processo que começa com silêncio, sabe? Quando eu passei essa fase que eu te falei, de insônia, de ansiedade, eu percebi que eu precisava me silenciar. Porque hoje em dia é tudo muito exposto, né? Exposição o tempo todo. E que horas você para e, sabe, se fecha pra você? Não tô falando de se fechar o tempo todo, o dia inteiro. Mas em algum momento, se fechar pra se observar, sabe? É um exercício que eu faço todos os dias. Todos os dias, para mim, é sagrado. Quem me acompanha sabe da minha leitura da Bíblia. É meu momento com Deus. E aí, para mim, entra a escuta na parte de Deus, né? Eu escuto o que Ele tem para falar para mim. Eu entrego o meu dia. Eu peço direcionamento. E ao longo do dia, eu vejo isso acontecer. Eu ouço isso acontecer. Porque quando você se coloca diante dele e aos pés dele para começar o seu dia, você fica atento para o que ele tem para falar. Você se entrega de verdade. E na questão do corpo, é um exercício de silêncio que eu faço todas as manhãs. Pelo menos 5 minutos, sabe? Eu paro, respiro. O que eu tô sentindo? Como eu tô me sentindo? E mesmo que seja ruim, eu acolho. Porque se é ruim o que eu tô sentindo naquele momento, é porque eu preciso. Eu preciso daquilo. Eu falo que Deus molda, não é na alegria, não é na felicidade, não é no oba-oba. Ele molda na dificuldade, sabe? Eu tava falando com o pastor no outro episódio. Eu, por muito tempo, assim, eu entrei num processo de oração. Eu faço oração todos os dias, mas eu comecei a bater firme na minha oração. Deus me molda, Deus me molda, me molda, me molda, me molda. E de repente, eu me vi num quadro de depressão. E eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo comigo? Por quê? E o pior, eu me culpo porque eu sinto que não tem motivo para isso. Eu tenho um casamento bom, eu tenho uma casa boa. É até uma sensação de, poxa, eu tô sendo ingrata, sabe? Mas não é isso. Foi muito libertador para mim um dia que eu fui orar. Eu ajoelhei na beira da minha cama, eu fui orar. E a hora que eu comecei a orar, falando, por que eu tô sentindo essa dor, essa angústia, não passa, uma tristeza que não passa. E veio muito nítido pra mim, você não pediu pra eu te moldar? Então você tá no processo. Quanto tempo faz que você tá me pedindo pra eu te moldar? Então é algo que eu preciso passar. Então eu preciso agora me voltar pra mim, entender o que tá acontecendo. É o seu deserto, né, Vanessa? É o meu deserto. É o meu deserto. E isso também é autocuidado, isso também é amor próprio, sabe? Você acolher as suas dores também é importante. Ninguém é feliz o tempo todo, não existe. Isso que tá nas redes sociais
felicidade. Que está adoecendo muitas pessoas. Alegria, alta performance, né? Que tá todo mundo postando. Todo mundo quer postar o seu melhor. Aqui no celular, Ninguém a gente quer só mostrar entrega a a dor, né? pilulazinha do que tá lindo. E se não Sim. tá, camufla. Sim. Faz mostrar o que tá bonito, o que tá Sim. lindo, perfeito. Performando, mulherada, ó, high E assim, não tem nada de errado você mostrar só o seu melhor. Mas quem tá assistindo tem que entender que aquilo não é real. 100%. Não é uma pílula. Não exato. Extraiu ali um recorte, de fato, Exato. de uma rotina, de uma vida que tem altos e baixos. Porque até o natural é isso. É isso, até quem me acompanha nas redes sociais acredito que nem imagina isso que eu tô falando, entendeu? Mas por quê? Primeiro que assim, é difícil você falar das suas dores. Não, ninguém gosta de compartilhar. É difícil você se expor, né? É medo de ser julgada, enfim. Eu acho muito bacana quem tem coragem de fazer isso. Porque a gente, de certa forma, se conecta e se cura através da cura das outras pessoas, né? Mulheres curadas curam, eu acredito muito nisso. E também tem que ter preparo para expor as fragilidades. Porque você não pode expor as suas fragilidades. É igual, né, quando as meninas novas e adolescentes, né? A gente orienta. Não fala tudo da sua vida para todo mundo. Não se abre com qualquer um. Porque a gente não sabe de fato o que as pessoas têm pra devolver pra você. Exato. E às vezes até por uma falta de preparo, uma devolutiva pode ser muito pior. Muito pior, um gatilho pra algo muito pior. Sim. E eu acredito que tem momento pra tudo também, sabe? Que nem eu, nesse momento, eu estou no momento de me recolher, de acolher, de olhar, de me reconectar comigo, de entender o processo. Lá na frente, pode ser que eu queira vir falar. Olha, gente, eu passei por uma situação assim, 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 assado. Fiz isso. Entendeu? Pra mim funcionou, não funcionou. Exato. Mas existe um momento que você precisa se resguardar, né? E voltando ao que você falou, silenciar para ouvir. Silenciar para ouvir, porque hoje a gente vive num mundo cheio de barulho, cheio de ruído. Todo mundo falando para você como você tem que ser, como você tem que fazer, como você vai alcançar. Gente, cada página que eu abro é uma proposta diferente. Exato. Você ainda não chegou lá por causa dos seus traumas. Você ainda não chegou lá porque você não tem merecimento. Você não chegou lá porque não sei o que, não sei o que. Você não… A gente pira. Eu falei, opa, peraí. E aí você vê, que nem… Eu tava conversando disso com meu marido ontem. Falei, vou fazer 43 esse mês. Eu vejo meninas de 23 anos em Paris, meu negócio bombou, acabei de comprar minha casa em Miami e não sei o quê. E você só não é multimilionária porque você não quer. Oi, quem disse que eu não quero? Não é, só tô aqui no recebo. Senhora, sua filha está pronta. Entendeu? E é isso, a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai te minando. E te mina num ponto de ou te apagar, ou pior, de fazer você se moldar para ser alguém que você não é. Sim. E isso adoece, Marcelo. Exato. As pessoas, principalmente as mulheres, estão adoecendo por se desconectar da sua identidade, da sua essência, por forçar… Eu vi uma mulher esses dias, que ela é bem famosa, que ela falou assim, enquanto você não é, finja até ser. Falei, gente, que errado e isso. Que errado. Porque enquanto você finge, você tá se apagando. Você fala assim pro outro, tá falando não pra você, pra quem você é. E tá vivendo um teatro. Um teatro que vai custar caro. Muito caro. Tem visto, né, nas redes sociais, começou muito de forma lentamente, mas a cair esses castelos falsos. Com a questão, né, de mostrar que a riqueza de muitos influenciadores é baseado na dor do outro. Falando da questão dos joguinhos. Sim. Então, isso é também um compilado de muitas outras coisas que a gente não tem ainda ideia. Ou se tem de forma superficial. Porque quando a gente vai desmiuçando tudo ali, vai falando, gente, olha só como a gente cai
Que a gente cai. Cai, A gente cai bonito. Né? O golpe tá aí, cai quem quer. Tem muitos contextos de vários sentidos, e eu não tô falando só dos jovens multimilionários. Tem, né, enfim, né, os influenciadores business, os influenciadores coaches, enfim, que realmente tem ali, usa da comunicação muito sedutora e envolvente, aproveitando as dores que a gente tá sentindo, porque as nossas dores são íntimas, mas as pessoas sabem que essas dores existem. Sim. E para aquela dor eu vou entregar aquela falsa cura. Sim. Né? E aí, a partir daquele momento. E aí, a partir daquele momento, o processo é dizer pra você o que você tem que fazer e quem você tem que ser pra alcançar o que você quer. E aí, no meio disso, você pode até alcançar, mas você se perde de você. Sim. E o resultado a longo prazo é desastroso. Não financeiramente, talvez, mas para sua saúde, sabe? Mental. Por isso que tem muitas pessoas que alcançam muito sucesso e vivem depressão, problemas de saúde, sabe? Ou até mesmo já nem sabem mais quem são. Sim. Vivem no personagem. Isso dói. Isso dói porque… Primeiro dói porque o tempo vai passar e passa muito rápido, né? E isso dói porque a pessoa, ela fica constantemente infeliz. Né? É uma infelicidade. Muitas vezes a infelicidade tá nítida, outras vezes não. A infelicidade, ela só tá ali rondando e a pessoa não entende que ela está infeliz porque não está sendo ela mesma. É verdade. Não tem como você ser feliz, na verdade, sem você ser quem você é, sem a sua verdadeira identidade. E aí, pra parecer feliz, você fica buscando felicidade em momentos. Sim. Né? Vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, porque eu cheguei lá, eu tenho condições, né? Não tem nada de errado. Quem chegou lá, parabéns, compre mesmo, faça tudo que você tem desejo de fazer, mas sendo você. Sim. Entendeu? Porque isso também e eu por conversei. Você, né? Sendo você por você. Por você. Eu tava falando também lá no podcast que eu fiz com o pastor, a gente tava falando de espaços vazios. Todo espaço vazio, ele vai ser preenchido com alguma coisa. Entendeu? Então, se você está procurando preencher com bens materiais, com validação das outras pessoas, é porque esse espaço está vazio e ele precisava ser preenchido com outras coisas. E é aí que entra o olhar para o espiritual, para o emocional, para se conectar com a sua essência, com a sua verdadeira identidade, porque isso também adoece. A gente falou aqui, Vanessa, sobre a importância de silenciar para ouvir, né? E por passar por um deserto. Eu acho que eu já comentei em algum podcast que em uma conversa com uma amiga que é muito espiritualizada e ela comenta muito do agir de Deus na vida dela nas redes sociais. Numa conversa em um café, ela contou pra mim que ela falou assim: pra eu conseguir ouvir o que Deus tem pra me falar, eu tenho que silenciar tudo e todos, porque Deus não grita, ele sussurra. É isso mesmo. Então ele vai falar baixinho e calmo. E se eu não estiver bem atenta, com o meu ouvido bem direcionado, sem ruídos, eu não vou ouvir. E ele vai falar uma vez só. Uma vez só. E às vezes ele fala e te dá sinais em meio a situações que você tá cheia de ruído ali. E você não consegue entender ou captar o dizer dele ali. E você precisava usar aquilo naquele momento. Já aconteceu muito comigo. E aí, depois que passa, eu tô em casa e eu entro em oração, nossa, sabe? Mas eu deixei passar. Eu precisava usar naquele momento para alcançar aquela pessoa, sabe? Ou para fazer o certo. E eu deixei passar, porque era muito ruído. É o silêncio mesmo, é o silêncio e a entrega diária, porque Deus fala com quem procura a fala dele, né? Você não vai chegar para uma pessoa do nada e começar a conversar com ela. Você conversa com quem te procura, ou pelo menos chega oi, bom dia, né? Pelo menos faz isso para Deus, oi, bom dia, tô aqui. Pronto. Ele, veio me procurar, entendeu? Se me procura, quem procura acha. Vanessa, essência integrativa. Se você pudesse, né, em uma mensagem, poder sintetizar tudo que resume saúde, propósito, entrega, mente, espírito, como você definiria tudo que aconteceu, né, durante todos esses episódios já
compartilhados de conhecimento aqui no Essência Integrativa? Nossa, sintetizar isso. Bom, de tudo que aconteceu até hoje, aqui, primeiro que eu sempre busquei trazer conversas que curassem. Esse sempre foi o meu propósito aqui, como é o meu propósito no consultório, como é o meu propósito fora dele. Fora do consultório eu falo de saúde, para as pessoas que eu tenho oportunidade, eu falo de espiritualidade, eu falo de emocional. Eu sempre vou falar, a pessoa decide se quer escutar ou não, se quer pegar aquilo para ela ou não. Mas eu sempre vou falar sempre que eu tenho oportunidade. Então, a minha intenção aqui sempre foi trazer conversas que curassem. Eu acredito que eu consegui isso, sabe? As pessoas que eu escolhi para trazer aqui foram pessoas que, além de trabalhar com a área da saúde, têm essa mesma visão que eu, né? Quem assistiu os episódios vai poder constatar isso. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, dentro de tudo aquilo que eu acredito, primeiro, se reconectem com a sua essência, se reconectem com o seu espiritual, parem para se observar, façam um silêncio diário para prestar atenção no seu corpo. O corpo fala. O corpo sempre fala, ele sempre avisa. As pessoas falam assim, nossa, fulano estava bem, não sei o quê, e do nada teve um câncer, do nada. Gente, não é do nada. As doenças, elas não começam lá fora e se instalam em você. As doenças, elas começam dentro da gente. Mesmo um vírus que está lá fora, é a sua imunidade que está baixa. Então, já começou em você o processo da doença. Sabe? Não esperem ficar doentes para se olharem, para se cuidarem. Seu corpo é templo, você é corpo, mente, espírito. E para mim, assim, o mais essencial de tudo é entrega a sua vida para algo maior, seja lá o que você acredita, sabe? Confiar, é o tal do entrega, confia, aceita, agradeço. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ser feliz. E não é uma felicidade do mundo, é uma felicidade diferente, tá? É uma felicidade de eu sei que tem alguém cuidando de mim. Eu sei que tem alguém provendo. Eu sei que isso, por mais que doe, por mais difícil, é pro meu bem. É pro meu crescimento. Você ter esse consolo muda tudo. Sim. Muda a sua percepção de vida, muda a forma como você reage com as coisas, sabe? E muda a sua saúde. Muda muito. Principalmente. É isso. Vanessa, obrigada. Ai, eu que agradeço, né, gente? Minha convidada / apresentadora maravilhosa. E quem mais poderia ser, né? Obrigada. Obrigada, Mas Ilma. eu agradeço, né, em nome de todos os convidados que teve a oportunidade de sentar aqui de frente com você e compartilhar o conhecimento deles e ter essa troca com você que é riquíssima, e mais ainda de toda a nossa audiência, de todas as pessoas que chegaram até o TPM porque se conectou com o conteúdo, se transformou com o conteúdo que você compartilhou. Eu sou muito grata de você ter compartilhado, estar compartilhando com a gente aqui todo o seu conhecimento. Obrigada, Antes mesmo da Essência Integrativa, né? A Vanessa. Sim, sim. A Vanessa vem lá da rádio. Sim. Muito, muito bom. E como ciclos, né? Muitos ciclos a gente inicia, encerra, para outros melhores poderem acontecer. Sim, com certeza. Então, estamos aí ansiosas pelo novo ciclo. Esperando o novo ciclo. Que venha, né? Que venha. Vai ser tão maravilhoso quanto. E eu tenho certeza que vai vir com um propósito ainda maior do que você já vive hoje. Isso eu não tenho dúvidas. Amém. É o que eu peço todos os dias, viver o meu propósito, sabe? E às vezes a gente precisa encerrar ciclos e se recolher para entender. Será que eu tô vivendo o meu propósito? Será que eu tô vivendo aquilo que as pessoas esperam, né? Entender de verdade o meu propósito. Eu sei que a minha missão tá na nutrição,
Mas, de repente, vai vir aí de uma forma diferente e já tem projetos. Muito bom, Aguardem. então aguarde. A gente fica ansiosa, mas calma. Tudo tem o momento certo Com certeza. para comunicar. Vanessa, mais sucesso. Obrigada, Má. Que Pra você- nós. Para nós, sim. Mas que você continue conseguindo ser feliz, cumprindo o seu propósito, que é isso que Amém. importa, né? Se sentir transformada e transbordada. Que eu sei o quanto você ama o que você faz. Verdade. E como você mostra e comunica isso, que é sensacional. E quanto a gente é muito feliz e grata por absorver tudo que você traz e compartilha com a gente. Aqui nas redes sociais, no consultório, né? Toda a oportunidade que a gente tem de te ouvir, de estar com você é riquíssimo. Obrigada. Obrigada. Sucesso! Obrigada pela que oportunidade. agradeço. Uma honra enorme, de verdade, ter Obrigada. feito parte disso. Porque, assim, são mulheres incríveis que Somos estão todas. aqui atrás desse microfone. Eu caí aqui no primeiro dia, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A Marcela é doida, eu sou mais doida ainda. Mas foi uma experiência incrível, eu aprendi muito, eu cresci muito, eu evoluí muito. E com certeza isso vai fazer, já fez toda a diferença na minha história. Então, muito obrigada. Amém, eu que agradeço. Obrigada. Bom, agradecer, né, Van? Todos os seus parceiros, seus patrocinadores. Com certeza, agradecer aos meus patrocinadores que confiaram no meu trabalho, que confiaram no que eu tô fazendo, no meu propósito. Muitos vieram aqui, assistiram ao vivo e entenderam o propósito de eu estar aqui, né? Então, obrigada pela confiança. Obrigada a vocês que acompanharam até aqui, que assistiram. Quem ainda não assistiu todos os episódios, volta. Tem muito episódio bom, tem muita coisa boa para vocês absorverem do TPM Essência Integrativa. E eu espero que eu tenha deixado um pouquinho disso que eu coloquei aqui para vocês hoje, em cada entrevista, que algo que eu tenha falado, ou que um convidado tenha falado, tenha tocado você aí do outro lado, de alguma forma transformado você, de alguma forma mudado algo na sua vida para positivo. Esse sempre foi o objetivo, eu espero que tenha alcançado. Com certeza. Alcançou sim. E claro, eu também agradeço e agradeço principalmente toda a sua confiança, Vanessa. Obrigada. Má. Sucesso e até o próximo, Até. gente. Tchau, tchau. Tchau.